Irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Vamos começar fazendo a oração do estudante, que somos todos estudantes. Aumenta o meu amor por ti, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faze que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e o meu Redentor. Assim seja. Então, pessoal, eu estudei um pouco para falar hoje para vocês. O tema do nosso seminário é Vícios e Virtudes da Alma. Pode passar. E eu cheguei à conclusão que a gente precisa falar sobre Aristóteles, porque foi o primeiro que sistematizou a história do vício e da virtude como um meio de aprimoramento humano. Então, outra coisa que me fez pensar sobre esse seminário foi a forma que nós estamos habitando o mundo. A gente falou agora no ritual que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa agir. E a forma que a gente está habitando o mundo é muito viciosa hoje e pouco virtuosa. Então, as famílias estão, cada um com os seus... As famílias estão cada vez com... Eu vou fazer assim, Cavarinha, melhor não. As pessoas não percebem que eu estou nervosa. As famílias estão nos seus mundos, as crianças estão sendo educadas pela internet hoje, né? Existe uma grande distração, né? e um pouco elemento de conversão dentro de casa. Então, a gente vê os absurdos dos absurdos acontecendo. E a gente fica sempre, nossa, uma criança matou outras, nossa, um pai matou um filho. Mas é isso, gente. Nós não estamos educando as crianças, né? A gente sente uma dor de cabeça, a gente abre a bolsa, pega um comprimido e toma. A gente quer afastar a dor de cabeça. Ninguém pensa que esses medicamentos, eles estão sendo testados em animais. Ah, mas animal não tem problema. A gente usa esses seres para testar, né? Não tem problema. Mas eles estão testando em seres humanos na África. Mas na África não tem problema também, né? A gente não pensa sobre isso. A gente envenena a nossa comida, o nosso ar, né? E a gente. Não são os políticos que causaram a destruição nas Minas Gerais. Fomos nós. Nós somos consumidores, né? Nós trocamos de carro a cada 2, 3 anos. Nós trocamos de celular a cada modelo novo. Somos nós que estamos fazendo isso. Pode passar. Então, o espetáculo é o equivalente abstrato de todas as mercadorias. Debord, né? A sociedade do espetáculo. A gente hoje não pode mais falar em Herbert Marcuse, a gente não pode falar em Debord, a gente não pode falar em Marx, porque a gente é taxado de comunista, né? Não pode. Né? Mas eles fizeram uma crítica relevante ao capitalismo e a gente precisa falar sobre eles. Hoje, então, o espetáculo é o que cada um de nós queremos. Passamos o tempo todo no Facebook. Quantas horas por dia cada um de nós passa no Facebook aqui? No Instagram, temos um pecado. Adorei esse meme, né? Vamos usar a arte do diabo para falar sobre ele, né? A gula, nós temos o iFood, a ira, nós temos o Twitter, a luxúria, a gente tem o Tinder. Explique para os mais velhos. A inveja, a gente tem o Facebook. A preguiça, a gente tem o Netflix. A soberba, a gente tem o LinkedIn. E a vaidade, a gente tem o Instagram. Né? Temos um pecado, uma rede social para cada pecado. Olha que interessante. E o espetáculo é isso. A minha vida precisa ser importante, precisa ser interessante. Né? Pode passar. Então,
o princípio do prazer como princípio de realidade. Freud disse isso, Herbert Marcuse desenvolveu o tema no livro Eros e a Civilização, mas a gente não pode falar sobre esses caras hoje. Falar em sujeito histórico, então, nós não somos mais sujeito histórico, né? O que eu sou hoje não é consequência do que eu fui no passado. Não pode, não pode. Desejamos o prazer e nos afastamos da dor. O nosso cérebro ferve para que a gente tenha prazer. O nosso cérebro ferve para que a gente se afaste da dor. Tomamos analgésico o tempo todo. E as redes sociais é uma forma bastante sutil de analgésico, né? Então, na existência de uma vida ordinária, todo o nosso equipamento físico, psíquico e espiritual trabalha para o prazer. Qualquer ameaça à nossa saúde e felicidade deve ser extinguida. Então, vamos para as feiras orgânicas, né? Procuramos meios saudáveis de viver, acreditamos que isso é eficiente. Eu quero é gozar. Pode passar. Então, o ano de 2019. Nós somos seres descontínuos e fragmentados. Criamos um presente completamente desconectado do passado e do futuro. Bauman, vocês também não devem ler Bauman, né? Ele é comunista. Princípio do prazer como princípio da realidade. Freud. O mundo do espetáculo é o mundo da mercadoria. O espetáculo é a mercadoria sutilizada. As redes sociais, o quanto são nocivas para a integridade da nossa experiência no plano físico. Isso precisa ser tratado. O homem relativizou seus valores. Bauman, somos seres relativizados. Ou seja, eu sou de um jeito aqui com vocês, de um outro com a minha família, de um outro com os meus funcionários, com os meus clientes. Eu não tenho integridade, né? Eu sou função. Pode passar. Então, esse filme é bastante interessante, né? Eu conheci por causa dos meus amigos. A cura para o bem-estar. Então, a gente está procurando sempre se curar, né? A gente quer viver bem, né? Não importa às custas de quê. E olha o que o João vai falar sobre isso. Então, aqui tem uma imagem de um filme que está novinho aí para vocês assistirem, né? A gente precisa curar o bem-estar. Aquilo que o mundo pensa ser amor e cuidado da psique é, de fato e efetivamente, ódio, pois destrói o eu superior. Assim, salva-se a psique quando o eu inferior é sobreposto pela vontade do eu superior. Quem odeia a sua psique nesse mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Né? Isso está em João. Então, a gente fica o tempo todo se preservando a nossa saúde, preservando a nossa família, criando redes de proteção, morando em condomínios, né? A gente não quer a vida do espírito. A gente não quer carregar a cruz. Pode passar. Gabi, Oi. posso perguntar? Pode, se eu souber responder. Você acha que é possível a gente quebrar esse mito que foi criado em cima da felicidade e do nosso desejo incomensurável de ser feliz? A gente precisa ir até uma vida contemplativa. Só que não é para todo mundo. Aristóteles vai falar isso. Passa na frente. Então, eu vou colocar isso porque Aristóteles é um cara bastante criticado, inclusive por Nietzsche, pelo Fugante, né? Ele vai falar assim, olha, por causa de Aristóteles e Platão, o mundo está como hoje. Eu passei a ler Aristóteles, não curtia muito, mas comecei a gostar, né? Por quê? Se Aristóteles fez um tratado de ética na Grécia clássica, é porque a coisa já estava ruim lá. Né? Diógenes andava com uma lanterna por Atenas para procurar um homem íntegro. Então, a coisa já estava lascada lá. Né? E tem uma ideia de que Aristóteles separou a alma do corpo. Platão fez isso, colocou a alma acima, né? Como se fosse uma natureza superior.
Aristóteles não. Aristóteles fala, você não terá um bom intelecto se não tiver um bom corpo. Ele vai falar, nada passa pelo intelecto sem antes passar para o corpo, né? Ele vai falar que o corpo e a alma são uma coisa só, né? Que a alma integra o corpo, é íntegro ao corpo. E ele vai falar, o núcleo duro do ser é a vontade, que é o divino em nós. Vontade é a capacidade de deliberar, né? Pode passar. Bela síntese. Então, para os gregos e para Aristóteles, não só para Aristóteles, o que é o vício? É aquilo que corrompe o tecido da alma, aquilo que te afasta da virtude. São as paixões desordenadas e a reação instintiva do corpo. São as coisas vergonhosas. É a imprudência, a irascibilidade, a covardia, a intemperança, a falta de autocontrole, a avareza, a mesquinhez, a injustiça e assim vai. O vício está sempre na deficiência ou no excesso. Pode passar. Então, Aristóteles começa o seu livro Ética Nicômaco falando, tudo que a gente faz mira um bem. E aí ele vai definir o que é esse bem, né? Ele vai falar que o bem é como o ser, ele predica em diversas e quase todas as categorias, né? E ele vai provar os argumentos dele para que seja verdadeiro. Então, é muito digno de respeito esse trabalho de retórica que Aristóteles faz, né? Se existe uma finalidade em tudo que fazemos, esta será o bem realizado mediante a ação, né? A gente não pode ser bom se a gente não agir, né? A felicidade é o bem mais desejado pelo homem. E aí tem, o projeto de Aristóteles visa produzir homens bons e não puramente conhecimento teórico. Então, ele vai fazer um sisteminha, que é o que o Fugante critica. Se você fizer desse jeito, dá isso, né? Pode passar. Pois não. Mas se eu souber responder... O maior problema que a gente vive hoje no mundo ocidental é a problemática da distância entre o subjetivo e o objetivo, né? Então, se uma pessoa hoje procura o bem, ela provavelmente está procurando o seu bem pessoal. Sim. O subjetivo Sim. está totalmente desligado da objetividade do mundo que nos entorna. Perfeito. Agora que você está se dedicando mais a Aristóteles, na sua pesquisa você consegue ver que antigamente ainda não havia essa distância? Realmente não havia. E Aristóteles vai separar, acho que é o próximo slide, que existem 3 tipos de vida, né? E ele vai falar que o único que é capaz de realmente procurar esse sumo bem, e não um bem particular, é o homem de vida contemplativa. A ação que ela acabou de falar que tem que agir. Tem que agir. É o homem de vida contemplativa. O homem ordinário, ele vai falar, a grande parte das pessoas são escravas. É uma vida bestial. A felicidade para ele está relacionada ao prazer, ao gozo, né? O prazer é um estado de alma? Só que é baixo, né? E ele vai falar, olha, o homem contemplativo tem condição de encontrar esse sumo bem, né? Esse agir virtuoso. Essa felicidade, para Aristóteles, é a realização da alma racional. É o que o homem tem de mais supremo, né? Então, tipo assim, é só o homem que tem essa condição de chegar a isso que consegue ser realmente feliz, né? Então, a vida vulgar identifica o bem e a felicidade com o gozo. Só quer prazer. Então, grande parte da humanidade está da cintura para baixo. Está ligado à cintura para baixo. Escravos são todos escravos dos seus desejos. Preferem a vida bestial. Ele vai falar sobre a vida política, o homem público, né? Ele identifica o bem e a felicidade com a honra e o louvor. Aristóteles não vai gostar desse cara, né? Ele vai falar, olha, normalmente o cara da vida política, ele fica buscando honra e louvor para provar para ele mesmo que ele é bom. Mas, de fato, ele não é, né? Então, ele possui uma índole ativa, ele está no meio público, e tem a vida contemplativa. O cara de vida contemplativa é aquele que sabe eleger
Os bens corretos, aí é que está. Não são quaisquer bens. Tudo que a gente faz tem a finalidade de um bem. Só que existe o sumo bem. Então, o cara de vida contemplativa está conectado a essa ideia. Identifica o bem e a felicidade com a virtude. E a virtude aqui num aspecto de reto agir. Para ele não tem dúvida. Ele se posiciona no mundo de uma maneira reta. Né? Na virtude existe uma experiência do ser. Ou seja, ele se realiza sendo virtuoso. O exercício da virtude é um bem espiritual comandado pela vontade, que é o núcleo duro do ser, para Aristóteles. E a finalidade é a perfectibilidade. Ou seja, se eu tenho uma alma racionalis, uma alma racional, e todos nós temos, eu preciso encontrar um elemento de perfectibilidade nessa alma racional. Né? Realmente, não existe nessa vida a diferença do objetivo e do subjetivo. É a vontade que existe aqui. Pode passar. Só para encerrar esse assunto, o Jacques levantou a questão da subjetividade, né? Onde os valores, como disse o Bauman, são relativizados. Sim. Você acha que na vida contemplativa hoje é possível você ter uma subjetividade saudável? Eu acho que sim. Eu penso que sim. Pode passar. Então, compreende-se por virtude. Virtude para os gregos é sinônimo de excelência, é uma disposição do caráter. A excelência moral é a disposição da alma relacionada com a escolha de emoções e ações. E aqui eu quero fazer um parêntese e voltar para a nossa vida ordinária. O que a gente tem feito dos nossos dias, das nossas escolhas, né? Quanto tempo a gente passa mesmo nas redes sociais, querendo saber a opinião dos outros? Aristóteles vai falar sobre o meio termo. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de criar um sistema que estabeleceria a simetria entre as tendências que existem em nós mesmos. Então, ele vai falar assim que o meio termo seria o meio da gente encontrar a virtude, no agir. A virtude é conquistada pelo homem através da prática, hábito e educação. Viver racionalmente é viver segundo a virtude. Virtude nos aproxima do núcleo duro do ser, que é a vontade. Então, virtude arete significa também potencialidade, vitalidade e vigor. É interessante aqui, né? Porque se a gente tem uma vida potente, a gente cria potência. Né? Se a gente tem uma vida virtuosa, a gente cria potência. Né? A gente cria potência nos dias de hoje? A gente pode escolher ainda? Ou a gente compra o que é colocado à nossa frente? O marketing que é colocado do lado das nossas redes sociais. Né? Então, tem dois tipos de virtude para Aristóteles, as intelectuais, que se gera, se cresce através do ensino, e essa provavelmente só vai acessar realmente quem se dedica ou a uma vida política ou uma vida contemplativa. Né? É a sabedoria filosófica, a compreensão e a sabedoria prática. E tem as virtudes morais, né, que resulta-se do hábito, é o reto agir no mundo. Pode passar. E a eudaimonia, né? A felicidade, a verdadeira felicidade não tem nada a ver com a felicidade facebookiana, nem doriana, né? É um termo grego que literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daemon, um bom gênio. A felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima, a razão. Por isso não é alcançável imediatamente, nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que o indivíduo realiza durante toda a vida. A felicidade é, pois, a atualização das potências da alma humana, de acordo com sua excelência mais completa, a racionalidade. Então, eu acho que Aristóteles fala algumas coisas
interessantes que vale a pena comentar. Ele fala assim, o cara que vai conseguir atingir, ele vai colocar pré-requisitos para o cara da vida contemplativa. Ele tem que ser bem nascido, tem que ter berço. Se não tiver berço, tá fora. Ele precisa ter uma boa descendência, né? Os seus filhos têm que ser bons, porque se não for, não tem como ser feliz. E ele precisa ser bonito, porque um cara feio, né? Então, esse cara consegue atingir realmente a vida contemplativa e a felicidade nesse sentido. Existe uma base de pré-requisitos. Pode passar. Gabi, Oi. Você diria que dentro da questão aristotélica, o fator disciplina é importante? Super. Mas a disciplina, ela está interiorizada no homem virtuoso. Não é uma questão para ele. E dentro dessa disciplina interiorizada no homem virtuoso, qual é a disciplina mais difícil de ser lapidada, interiorizada? A disciplina intelectual ou a disciplina emocional? Emocional. Porque as emoções estão ligadas à nossa imaginação também. E a nossa imaginação é desenfreada, né? Então, a nossa alma pode passar. Aí, né, gente, o que é a alma? Se os vícios e as virtudes são da alma, o que é alma, né? Nossa, é tanta confusão, né? Tem gente que trata alma e espírito como sinônimo. O próprio Santo Agostinho fala isso. O próprio Antigo Testamento faz essa confusão, assim. Em um determinado momento ele usa alma, né? Já no Novo Testamento já começa a usar o termo específico psique, né? Alma em sentido de psique. E Paulo provavelmente já tinha lido Aristóteles, né? Eu acho que Paulo leu Aristóteles, né? Provavelmente, né? Então, ele vai usar nesse sentido. Então, eu fiz uma pesquisa, né, o que é alma para Aristóteles. Então, a alma é o que anima o corpo. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem alma. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem alma. A alma é um ato de um tipo particular, o ato primeiro de um corpo orgânico, um corpo natural organizado. Potência é tudo que podemos ser. Então, a alma possui potência. E ato é tudo que somos. Aristóteles fala sobre isso. Aí a Igreja Católica, escola de água, que nós temos que respeitar e reverenciar. A alma humana tem 3 qualidades ou potências: inteligência, vontade e sensibilidade como sinônimo de sentimento. Isso está no Catecismo Católico no site do Vaticano. Espírito é a ordenação de origem celeste. É a força de Deus em nós. É nossa parte divina irremovível. Isso está no dicionário bíblico da editora Paulus, né? Ou seja, o Espírito é algo que Deus nos deu. Ele é fixo, ele existe em nós. A alma é algo particular nossa, né? Já a alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus através da graça, mas definitivamente depende dos nossos sentimentos e ações, né? Para Rosa Cruz, a alma é tripartida e é produto espiritualizado do corpo. Então, a alma tem 3 partes para a Fraternidade Rosa Cruz, a alma para a Igreja Católica tem 3 potências, e a alma para Aristóteles existe a alma vegetativa, que é nascer, crescer e morrer. Existe a alma também de sensibilidade, que é a alma animal. E existe a alma racional, que é a alma do homem. E que o homem possui essas 3 potências, né? Então, eu vi que existem elementos denominadores comuns nas 3 escolas. Pode passar. Ah, mas eu queria falar dele também, né? Santo Agostinho, o pecador que se tornou santo. Olha que foto linda. Coração pegando fogo. Nossa, mas que situação. Olha, e a cabeça pegando fogo, coração pegando fogo. É isso aí, gente. Santo Agostinho é um filho do fogo infiltrado na Igreja Católica. Vamos resgatar. Exato. Vamos pegar ele pra gente. Passa. Então,
ele não vai falar sobre ascese. O texto que eu li vai falar o seguinte, que os livros de Santo Agostinho não falam sobre virtude organizadamente, né? Ele vai falar sobre virtude ao longo de sua obra, ele vai falar sobre ascese ao longo de sua obra. Mas mais que falar, ele vai viver a ascese. Olha o que ele vai falar. Durante o dia eu passava entre os velhos e empoeirados livros da biblioteca, à noite, porém, entre as pernas das mais belas meretrizes. Esse é o Santo Agostinho, gente. Né? Ou seja, nós temos chance. A gente tem salvação. Então, mas ele resolveu, ele ouviu o núcleo duro do ser. Ele seguiu a vontade dele, né? Ao predomínio, e ele fez o caminho da ascese, ao predomínio na conduta racional e virtuosa, ele decidiu entrar nesse caminho e caminhar esse caminho. Ele não ficou só falando desse caminho como normalmente a gente faz, né? A busca da união com o absoluto, a conquista da liberdade, o acesso a uma supraconsciência do tipo mística. A ascese diz respeito à dimensão humana, é o que tem para nós. Não tem outra coisa para nós. O homem que luta por uma conduta virtuosa, que decide o reto agir. O homem que quer mudar de vida, que percebe a intervenção da graça, e a graça é um dom concedido por Deus a todos os homens que têm por finalidade o auxílio na luta contra as paixões da alma. Então é aquele mesmo, é aquele quadro de Michelangelo, né? Deus estendendo a mão para o seu Adão, né? A gente tem que estender para cima. Pode passar, pode falar. Posso falar? Tá chato? Ah, Jesus, pode. Em que medida a nossa salvação depende do nosso esticar o dedo em relação a Deus e de Deus estendendo a mão para nós? Nessa coparticipação, qual você acha que é a nossa parcela real de livre-arbítrio? Ou a gente está muito mais dependente da graça? Eu acho que a gente está muito dependente da graça. Inclusive, o fato da gente levantar a mão é gracioso, né? Tem gente que não vai levantar, né? Mas eu vejo que existe uma supremacia aí divina nessa situação. Se a gente escuta esse chamado, se existe essa chama dentro de nós, não tem outro caminho senão levantar a mão. Do seu ponto de vista, uma saída religiosa, hoje em dia principalmente, é muito mais hábil, muito mais apta do que uma saída científica ou filosófica? Eu acho que é a combinação das duas. A partir do momento que eu estou num caminho religioso, eu estou num caminho de ir em direção ao sagrado, ao absoluto, né? Através de uma conduta racional e virtuosa. A conduta racional e virtuosa é colaborada, é alimentada por essa filosofia, estar no mundo filosoficamente. Pode passar. Mas Santo Agostinho vai falar desse caminho. Ele não só vai viver esse caminho, como vai falar desse caminho. Então, ele vai falar que todas as naturezas são boas. É lógico, né? O Santo Agostinho vai ler Aristóteles, né? O foco do Aristóteles era o bem. Agora, o foco para Santo Agostinho é Deus, né? E se Deus é bom e criou a gente, é lógico que a gente é bom, né? Se a gente entender que o mal tem independência e existe em si mesmo, Deus não é onipotente, né? Então, o mal não tem substância, ele não vive em si mesmo, nem para Aristóteles e nem para Santo Agostinho. Mas não é suficiente boa para que a maldade também não seja patente, né? Essa frase guarda a questão da queda adâmica, né? Nós perdemos essa parte de integridade da nossa alma que a gente tem que recuperar através de um trabalho ativo, né? Agostinho defende a tese de que o mal não tem substância, ele não é em si mesmo, porque é apenas a diminuição do bem, que é o único a ter substância. O mal é um vitium, isto é um mau uso das coisas resultante de uma decisão errônea da vontade. E normalmente a gente opta pelo mal, por uma obcecação pelo prazer.
É o prazer que leva a gente, ou seja, Lúcifer. Agostinho diz, nosso fim deve ser, portanto, nossa perfeição. Mas nossa perfeição é Cristo, porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Por isto é também chamado de rei. E sua esposa é a alma humana. Que lindo, né, gente? Santo Agostinho, lindo, né? Ou seja, o masculino precisa realmente fecundar a alma humana. Não existe subida e ascese sem o Cristo, porque é vaidade. Aí é o conhecimento pelo conhecimento. Aí vai fazer meleca com conhecimento. Pode subir, pode ir. Mas você tem a pegada platônica. Sim, sim. Super platônica. Então, a Imago Dei, Anima Rationalis, a imagem de Deus, Santo Agostinho que vai falar isso. Olha que fantástico. A imagem de vida é interior, não está no corpo. Está onde está o intelecto, onde está a mente, onde está a razão, a qual compete investigar a verdade. Aí Deus tem a sua imagem. Aí, gente, eu me irrito muito, assim, quando eu pego algumas religiões, assim, tornando as pessoas imbecis. Eu tenho que falar. Por isso, deveríamos lembrar-nos de que fomos criados à imagem de Deus, e não em outra parte, senão no próprio intelecto. Se a gente não tiver nesse caminho de intelecto, a gente não tem como fazer nem religião. E foi Santo Agostinho que disse isso. Não foi a Gabi? Não, mas podia ter sido. A imagem divina é alma racional, e esta constitui o homem celeste, o homem coelestes de Paulo. Pode passar. Aí Paulo, né? Paulo está com essa imagem, eu adorei essa imagem, porque confunde a gente. O Paulo, com essa mão assim, parece Platão naquele livro A Escola de Atenas, né? Mas ele é extremamente aristotélico, então dá uma confundida. E olha que interessante, ele não vai colocar o homem, alma, corpo, como sendo uma coisa e outra. Ele vai colocar o homem superior e o homem inferior, o homem celeste e o homem terrestre, o eu superior e o eu inferior. E o eu superior ele vai relacionar a espírito e o eu inferior ele vai relacionar a alma. Se há um corpo psíquico, há um corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, isto é, um ser dotado por sua psique, mas de vida puramente natural e submetido às leis do desgaste e da corrupção. Adão. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. O último Adão, gente, é Cristo. Primeiro foi feito não o que é espírito, mas o que é psíquico. O que é espírito vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Isso está em Coríntios. É bíblico. Pode passar. Então, vamos invadir um terreno perigoso. Um método católico catecismo, né? Do catecismo. Adoro. Pode passar. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica levada a sério, né? Se você entrar no Vaticano e ler as encíclicas, é lindo, é perfeito. Não precisava de mais nada. Sabe? O Espírito Santo realiza a vocação do homem. A dignidade humana radica na sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Então, só é possível encontrar essa dignidade quando encontrarmos essa imagem e semelhança. E realiza na sua vocação, a vocação suprema do homem é a alma racional. A bem-aventurança divina, bem-aventurança também pode ser um termo para felicidade grega, eudaimonia, o sumo bem. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização. Olha, para uma escola da água é um trampo, hein? Chegar livremente, querer estar nesse caminho. Pelos seus atos deliberados, a pessoa conforma-se ou não com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral. A Igreja Católica coloca que todos nós temos consciência moral. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior. Devem fazer de toda a sua vida sensível e espiritual objeto de crescimento,
perfectibilidade. Com a ajuda da graça, crescem na virtude. Evitam o pecado e se o cometem, aí tem, né, uma vírgula. Entregam-se como filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus, atingindo assim a perfeição da caridade. Pode passar. Gabi, Oi. Você acha que nesse núcleo duro do ser, que envolve a vontade, portanto também a consciência, todo ser humano nasce com um discernimento natural entre o bem e o mal? Nasce. Todos nós temos esse discernimento. Todos nós. É a consciência moral. Qualquer pessoa que pratica o vício, o mal, faz deliberadamente. Faz deliberadamente. Então, o serviço que temos que fazer. Esse é o trabalho de uma escola de fogo. Nós. A mensagem Rosa Cruz destina-se à elevação dos seres humanos por meio do aperfeiçoamento individual, que se conseguirá pela cultura da mente e do coração, visando um intelecto equilibrado, harmonioso, justo e um coração terno, bondoso, caritativo. É preciso viver dentro de elevados padrões morais e espirituais para formar correntes de força anímica, para que a iniciação ocorra, né? Então, o ritual que a gente acabou de fazer falou que existe um caminho natural de evolução espiritual e que existe o caminho para a iniciação, né? Que é um pouco mais é o intensivo, né? O intensivo só é possível se a gente trabalhar o corpo vital. Não é possível de outra maneira. Né? O intensivo só é possível através de elevados padrões morais e espirituais. Não é possível de outra maneira. Não adianta fazer meditação, mindfulness, não adianta fazer mandinga. Não adianta, gente. É elevados padrões morais e espirituais. Voltemos para a nossa vida ordinária. Será que a gente está vivendo essa busca? Ou será que a gente está perdendo bastante tempo, se confundindo? Lembremos que esse plano hoje, o plano físico, não pertence a Deus, mas sob gerenciamento do diabo. Né? Pode passar. Então, nosso best friend, Max Heindel, Big Brother. A inocência não é sinônimo de virtude. A inocência é filha da ignorância e esta não pode conservar-se num universo que tem como propósito evolutivo a aquisição de sabedoria. Para chegar a esse fim é essencial conhecer o bem e o mal, o certo e o correto e também ter a liberdade de agir. Pode passar. Então, sabedoria é filha do conhecimento e do amor. A construção de nossa alma é um processo em curso que requer uma persistente e fiel repetição do bem-fazer. Né? O corpo vital é o veículo dos hábitos. A vida superior não começa sem que se tenha iniciado o trabalho no corpo vital. É a repetição. Por isso nós fazemos os nossos rituais, né? As nossas orações. Por isso é tão importante essa repetição do bem-fazer. Então, o conhecimento, a prudência, a descrição e o senso comum são filhos da mente. Ensinadas são que o caminho para o mal. Olha só. Somente quando essas faculdades estiverem temperadas com amor nascido do coração, o produto desta mescla será a sabedoria. É aí que a filosofia é perigosa. A filosofia sem essa parte cordial é uma armadilha. Porque você pode ficar fazendo pipa mental. A vida inteira. Acho que grande parte dos filósofos do século XX fizeram isso. A alma é produto espiritualizado do corpo. Então, o que é a alma para a Fraternidade Rosa Cruz? Né? A alma é a quintessência dos 3 corpos. Nós temos 3 corpos. Corpo denso, corpo vital e o corpo de desejos, e a gente tem um veículo mental. Né? A alma consciente é extraída do corpo denso e aumenta a consciência do Espírito Divino,
é um círculo, né? A alma extrai, a alma consciente é extraída do nosso corpo denso, do nosso reto agir no corpo denso, e aumenta a consciência do espírito divino, é alimento para esse espírito divino. A alma intelectual é extraída do corpo vital e aumenta a consciência do espírito de vida. A alma racional é extraída do corpo de desejos. A alma emocional é extraída do corpo de desejos e aumenta a consciência do espírito humano. Então, o método o método de evolução para a Fraternidade Rosa Cruz é a consciência. Quanto mais consciência a gente mantém, mais movimento a gente pode fazer. Potência gera potência, cria potência. E no mundo hoje, onde impera a distração e a alienação, como manter a consciência ativa no bem, ligada ao bem? O que você sugere? É radicalismo mesmo. A posição tem que ser radical. Né? A gente não pode ficar negociando com o mal. Né? Tem coisas que a gente vai precisar ser bastante enfático. Né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, aqui dentro da fraternidade, a gente falava, olha, gente, televisão é um negócio perigoso. Né? Faz uma bagunça na cabeça das pessoas. Hoje, cada um tem o seu próprio canal de televisão. Né? E está todo mundo lá. Mongol. Né? Então, tipo assim, alguma coisa a gente precisa fazer a respeito disso. Porque é o espetáculo, nós caímos nessa armadilha. Se a gente não for radical quanto a isso, o nosso cérebro está sendo transformado em pudim, né? Pudim, e a gente vai perdendo liberdade de decisão. Né? Esse é o grande problema. Quanto menos decisão você pode tomar, mais escravo você é. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar seriamente. Eu super demorei a fazer esse trabalho, né? Porque eu não conseguia. Né? Era um negócio que eu falava, meu Deus, eu não estou conseguindo nem escrever. Mas por quê? Porque a minha existência é viciosa. Aí eu não dava conta. Aí eu comecei a falar, não, o problema sou eu. Né? Eu preciso rever todas as minhas atitudes para eu poder vir falar um negócio desse. Aí eu fiquei estranho, né? Pode, se eu souber. Você viu Aristóteles, então você viu que Aristóteles, o homem virtuoso, ele não possui conflito moral. Não, Mas não estudo dele, que para Aristóteles, o homem virtuoso não tem conflito. Ele faz o bem sempre e esse bem o torna feliz. O Sócrates, ele coloca que a virtude é tão importante que ela pode ser comparada com a ciência e que ela deveria ser ensinada. É tão importante que a virtude deveria ser ensinada. Sim. O Max Heiser nos coloca na posição do desenvolvimento da consciência para isso. E você, Gabi, você acha que atualmente a gente conseguiria... Max Heiser, Sócrates. Para quem é pai e mãe, deveria ser obrigatório. Né? Para nós também, deveria ser obrigatório. A virtude precisa ser ensinada. Né? O pensar precisa ser ensinado. Né? E isso é uma dedicação constante, é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Né? O Aristóteles ele vai falar assim, que o cara virtuoso, ele pode até passar tempestades pela vida, mas isso não vai o torná-lo infeliz. Né? Ele vai conseguir sobreviver a todas as intempéries, porque a consciência dele está no bem. Né? Que é muito parecido com o que Paulo vive. Em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Nada me comove. Né? Eu estou bem, eu estou com o Pai. Né? Então, tipo assim, tem que ser ensinado essa consciência. Alguns, é obrigatório ensinar a virtude para qualquer cristão, mas não é certo que a pessoa vai aprender. Tá? Vou aproveitar esse gancho sobre ser virtuoso e perguntar se é possível confundir hoje vício e virtude dentro da subjetividade. Claro, a gente faz isso o tempo todo. Né? Então, vamos pegar um exemplo muito assim, orgânico.
né? Ou muito saudável, né? Então, eu quero ter um corpo saudável, né? Porque eu quero ser íntegro. Então, eu só vou comer comida orgânica, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Até onde isso não é um auto-engano? Isso é vício. Isso é vício, isso é um comportamento vicioso. Viciado, inclusive. Né? Porque eu não estou transformando nada. Eu estou... Exatamente, é mesquinho. Porque o planeta todo não pode comer orgânico. Né? Entendeu? Então, tipo assim, eu preciso comer de 3 em 3 horas por dia. Olha, para você comer banana, maçã, cenoura, na quantidade que os médicos estão falando que você precisa comer, precisa tacar veneno para nascer. Entendeu? Então, tipo assim, a gente precisa parar, pensar no sintoma e começar a pensar nas causas. Precisa comer mais e mais e mais e mais. Vício, né? Ou seja, o que era para ser uma virtude integrada do ser, eu ser íntegro e tomar cuidado com a minha alimentação, né? Passa a ser um comportamento viciado. As pessoas, dependendo do ambiente que você entra, as pessoas só falam disso. Nossa, porque é comida saudável, porque é sem glúten, sem lactose, porque você viu, é sem glúten, sem lactose, sem glúten, né? Aí você fala, meu Deus, como estamos? Né? A reflexão é necessária. Né? O nosso meio está carecendo desse tipo de reflexão, inclusive, e principalmente. Né? Então, portanto, o fruto de nossos atos sempre é incorporado à nossa alma. Não importa que tipo de ato a gente cometa. Ou vício, ou virtuosidade. O fruto dos nossos atos sempre é incorporado à nossa alma e cria potência para futuramente se tornar atos de potências cada vez mais eficientes. Né? Tudo que é incorporado em nossa alma, psique, se torna consciência para um agir no mundo cada vez mais integrado. Integrado à imagem e semelhança. O tríplice espírito divino, de vida e humana está guardando o nosso eu superior. Juntamente com nossas 3 almas, alma consciente, emocional e intelectual, que eu coloquei certo, que são nossas potências. O trabalho da mente é ligar o tríplice corpo e o tríplice espírito e ir da potência para a onipotência. Ou seja, se a minha mente está fervendo por prazer, ela não está fazendo esse trabalho. Se o meu corpo está fervendo por prazer, e todo o meu equipamento psíquico está dedicado em ter prazer e me afastar da dor, a gente não está fazendo esse trabalho, gente. O ego, o tríplice espírito, quer experiência. Pode passar. Gabi, se o fruto dos nossos atos é incorporado na alma, quando os nossos atos são viciosos, isso também é incorporado. E ganha uma potência. Não gera consciência. Não gera consciência. Não, na minha opinião, não gera. Gera? Gera uma consciência em negativo. Em negativo. A consciência do não fazer. O filme que explica bem isso é Laranja Mecânica. Talvez, porque o mapa, eu não sou muito da astrologia, assim, vê se eu estou certa. O mapa astral, ele mostra a condição das nossas almas através dos aspectos dos planetas que estão lá. Talvez as oposições sejam isso, os vícios. Tá certo? O vício, ele está mais na quadratura. A oposição é uma quadratura que você não deu conta. E é um vício que se cristalizou. Olha só. Então, o único pecado é a ignorância. Max Heidel fala isso. Virtude é discernir entre o bem e o mal, preferindo o bem, que tem virtude. Quem tem virtude realiza o verdadeiro serviço. Né? A gente pode estar aqui, né, falando um monte de coisa, vindo aqui todos os dias, mas pode não estar fazendo um verdadeiro serviço. Isso é complicado.
Pitágoras disse: a liberdade humana não existe para aqueles que são escravos de suas paixões, aqueles que vivem no cativeiro do eu inferior. Estes vivem na inteligência limitada do plano físico. Né? Voltando em Santo Agostinho, virtude é a boa qualidade da alma, sua disposição firme e sólida da parte racional do homem. Virtude é a ordem do amor. Né? Então, Santo Agostinho, essa frase, virtude é a ordem do amor, para mim ela é perfeita, porque a gente tem que entender o que é o amor. A gente fala muito em amor como um sentimento, uma emoção, mas amor é ação, é um estar no mundo amorosamente, é ser aberto, é ser aceitação, é ser acolhimento, né? Então, o virtuoso, ele tem essa disposição de abraçar, né? E de aceitar. É menos polêmica, é menos guerra. Então, aqui eu termino a minha fala. Me diz uma coisa, muito bom. Você, posso fazer uma pergunta pessoal? Você não vai ficar vermelha? Não, pode ser, mas não tem problema. Você é apaixonada pelo conhecimento. Sou. E como é que você se desvia ou consegue lidar com o orgulho intelectual? Não transformar o intelecto num vício. Eu acho que algumas vezes eu transformo. Transformo, faço isso sim. Mas quando eu percebo, né, eu faço um trabalho virginiano, né, de separar as coisas. Né? Eu falo, olha, aqui eu não posso ir. Aqui eu não posso ir. Por exemplo, filosofia. Né? A filosofia, para mim, é muito fácil ficar na filosofia. É muito tranquilo. Né? Mas aí eu viro desculpa o perdão da palavra, uma masturbadora. Né? E aí eu falo, aqui eu não vou. Aqui, dangers. Não é para mim. Né? É um trabalho virginiano mesmo. Separar o joio do trigo. Isso. Legal. Pronto?